Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Chegamos à lição de número 11 da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. O título dessa lição é A Mordomia das Obras de Misericórdia. Estamos vivendo, irmãos, tempos difíceis. Tanto Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, quanto o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, nos deixaram orientações de que os últimos tempos seriam tempos trabalhosos. O próprio Senhor Jesus afirmou no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, versículo 12, que no fim dos tempos o amor de muitos estaria amortecido por conta da multiplicação da iniquidade. E estamos vivendo efetivamente neste tempo. Porém, a palavra de Deus nos incita a exemplo de Cristo, viver uma vida diferente do sistema mundano. Em 1 João, no capítulo 3, versículos 17 e 18, na versão Nova Almeida atualizada, encontramos o seguinte texto: Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Vejam, meus irmãos, nesses versículos da primeira epístola de João nos exortando a não amarmos apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Cristo Jesus nos chama para viver uma vida diferente do ritmo que o mundo impõe ou do exemplo que o mundo está nos mostrando. O próprio apóstolo Paulo nos diz que nós não devemos nos moldar, tomar a forma do mundo, mas transformar-nos através da renovação do nosso entendimento. Então vemos que a Bíblia nos conclama a viver uma vida diferente. E essa vida diferente tem por objetivo mostrar às pessoas de que somos servos de Deus. E um dos sinais de que somos servos de Deus, de acordo com a palavra, seria demonstração de amor. Que demonstração de amor seria essa? Justamente no esforço de nós diminuirmos o sofrimento das pessoas que nos rodeiam. E para isso temos as chamadas obras de misericórdia, justamente o que trata a presente lição. Esta lição nos ajudará a entendermos a nossa responsabilidade como servos de Deus, em fazer diferença neste mundo, não apenas através de palavras, mas de ações. O texto áureo desta lição nos diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 13. A verdade prática nos ensina: o cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados como expressão do amor de Deus. O comentarista disse aqui, privilégio de exercer misericórdia. Mas nós veremos na lição, irmãos, que essa questão de exercer a misericórdia não é simplesmente um privilégio, mas deve ser entendido como, entre aspas, uma obrigação ou uma missão do crente na terra, exercer obras de misericórdia. Há uma expectativa bíblica nessa direção e nós, como servos de Deus, devemos atender todas as expectativas do nosso Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, no capítulo 4, versículos 32 ao 35, depois no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 10, versículos 30, 36 e depois o 37. Acompanhe a leitura em Atos 4. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus,
e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Continuando então, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 30, diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Versículo 36. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Então, meus irmãos, vejamos que essa lição está focada em nos incentivar, primeiro, a entender essa questão das obras de misericórdia e, depois de entendida, nós comecemos a praticá-la conscientemente. Como eu disse, há uma expectativa bíblica que nós executemos estas obras de misericórdia, pois fomos chamados para isso. Mas essa execução deve ser consciente. Nós devemos ter consciência de que isso é responsabilidade nossa como cristãos. No objetivo geral temos mostrar que o cristão tem o privilégio de executar obras de misericórdia. É quase que uma repetição da verdade prática. Já para os objetivos específicos nós temos, primeiro, referente ao tópico 1, conceituar a palavra misericórdia. Referente ao tópico 2, discorrer sobre a mordomia da misericórdia cristã. E por fim, referente ao tópico 3, pontuar os cuidados na prática das boas obras. Comecemos então na introdução. Nesta lição veremos que Deus requer de seus filhos obras de misericórdia, como fruto do amor cristão. Os servos de Deus, portanto, devem expressar a virtude da misericórdia divina. Aqui o comentarista diz que, um pouco diferente do que ele falou na verdade prática, ou ali no objetivo geral, Deus requer de seus filhos as obras de misericórdia. Na realidade, meus irmãos, Paulo deixou registrado na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 14, que ele era devedor. E a palavra diz que ele era devedor tanto a gregos quanto a judeus, no que diz respeito a pregar o Evangelho. Ou seja, Paulo interpretava essa questão de pregar o Evangelho como se fosse uma dívida para com estas pessoas. E por que seria uma dívida? E por que Paulo estaria devendo? Porque ele mesmo, como ele se intitula o principal dos pecadores, foi alcançado pela graça de Deus, foi alcançado pela salvação na pessoa de Jesus Cristo. Ele se sentiu devedor de anunciar esta grande bênção que ele, que se considerava o principal dos pecadores, recebeu, anunciar esta bênção às outras pessoas também que estavam à sua volta. Então nós devemos interpretar que estas obras de misericórdia são para nós como se fosse, entre aspas, uma dívida que temos para as pessoas que nos rodeiam. Devemos, irmãos, exercer e fazer e executar obras de misericórdia para mostrar para estas pessoas, para tentar fazer com que estas pessoas compreendam que existe um Deus no céu, preocupado, interessado, disposto a lhes perdoar os pecados e levá-los todos para morar no céu, desde que haja arrependimento, desde que haja aceitação do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E sobre os nossos ombros pousa ou repousa esta responsabilidade de mostrar para estas pessoas que há um Deus amoroso no céu que está interessado neles. Continuando, este sentimento é o que deve dominar o coração dos cristãos. Misericordioso e piedoso é o Senhor.
longânimo e grande em benignidade. Salmos 103, versículo 8. Veja o que diz Filipenses no capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Podemos perguntar, e quais foram, ou qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Nesse sentido das obras de misericórdia, eu separei alguns versículos aqui para nós lermos. Anote, Mateus capítulo 9, versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Vejam, meus irmãos, nesse versículo de Mateus 9, 36, o Senhor Jesus teve grande compaixão da multidão, porque os viu e os considerou como ovelhas desgarradas que não têm pastor. No mesmo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículo 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Vejam, o Senhor Jesus, a Bíblia registra que o Senhor Jesus teve íntima compaixão por causa da multidão. E por causa dessa compaixão, ele curou as enfermidades. Percebam, no Mateus 9,36, ele se compadeceu, teve compaixão porque eles não tinham direção, eram como ovelhas sem pastor. No capítulo 14, versículo 14, ele se compadeceu e curou os seus enfermos. No mesmo Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 20, versículo 34, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Aqui nesse Mateus 20 conta a história dos 2 cegos. Quando o Senhor teve compaixão deles, tocou-lhes nos olhos e eles foram curados. E por fim, Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 41. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Neste episódio, o Senhor Jesus tocou no leproso, levando cura e libertação, e limpeza e purificação para a vida dele. Então, meus irmãos, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E quais sentimentos foram esses? Compaixão da multidão, compaixão pelos enfermos, compaixão por aqueles que estão perdidos. Ou seja, em resumo, compaixão por todos aqueles que estão ao nosso redor e estão em uma vida de sofrimento. Isso não quer dizer apenas sofrimento físico por conta de pobreza, por conta de falta de recursos para comer, para vestir, para morar. Isso inclui todos os tipos de sofrimento. Sofrimento emocional, na cabeça, enfim, todo tipo de sofrimento. Nós somos chamados por Deus para usar de compaixão com estas pessoas. O próprio Cristo disse: vinde a mim vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Numa outra versão diz: cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Percebam, meus irmãos, que há muitas pessoas sobrecarregadas, estressadas, e elas não conhecem a Cristo. Cabe a nós dirigir estas pessoas aos pés do Mestre, aos pés do grande pastor, para que eles troquem o seu jugo e encontrem realmente descanso para as suas almas. Esta é a nossa função como cristão, exercer obra de misericórdia, levar estas vidas ao Salvador das suas almas, levar este povo, levar estas pessoas a conhecer o verdadeiro Salvador, aquele que troca o jugo, aquele que livra do pecado, aquele que livra da condenação eterna e coloca um novo cântico na nossa boca. Louvado seja o nome do Senhor. Como ponto central da lição encontramos: as obras de misericórdia são a expressão do amor de Deus. Bom, meus irmãos, agora no tópico 1, nós vamos tentar definir o que vem a ser essa questão da misericórdia. Já falamos bastante de misericórdia, agora vamos no tópico 1 tentar defini-la, tentar trazer um significado, um entendimento sobre o que vem a ser misericórdia. Definição: a palavra misericórdia vem do latim misericórdia e significa
compaixão suscitada pela miséria alheia. Indulgência, graça, perdão. Então, irmãos, percebam que nessa definição, o que é? Compaixão suscitada pela miséria alheia. Mas não é simplesmente um sentimento de compaixão pela miséria. Está ligado também, nesse sentimento de compaixão, uma ação para minimizar essa miséria. Então, a misericórdia só triunfa quando há uma atitude. Então, nós não interpretemos a misericórdia como sendo um sentimento, mas a misericórdia precisa ser acompanhada de uma ação. Quando alguém pede misericórdia ao Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lembra que o cego falou para o Senhor Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não estava interessado em simplesmente num sentimento. Ele estava interessado numa ação motivada pela misericórdia. Então, meus irmãos, nós também, a misericórdia não deve ser na nossa vida apenas um sentimento, mas um sentimento que nos leve a ter uma ação para minimizar aquele sofrimento. Continuando então, no Antigo Testamento, o termo está presente em textos como: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23, 6. Versículo tremendo que acho que quase todos nós conhecemos de cor. Essa bondade de Deus apontada pelo salmista é um atributo que Deus tem de fazer o bem. A bondade e a misericórdia de Deus. A bondade é o atributo de Deus de fazer o bem e a misericórdia é a compaixão de Deus pelo nosso estado miserável que o leva a agir em nosso favor. Claro que depende também da nossa aceitação dessa ação de Deus. Deus quer agir em nossas vidas. Deus quer fazer grandes milagres, mas depende muito da nossa fé, do nosso posicionamento de fé e de aceitação diante dele. Então o salmista disse, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, aquele que está com o Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor os alcança, ou nos alcança, pois nós estamos caminhando na jornada da salvação. Então, a bondade e a misericórdia do Senhor estão nos alcançando. Deus é um Deus de misericórdia. Se eu não me engano, é Jeremias que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã. Ou seja, a misericórdia do Senhor nunca se esgota, ela está sempre se renovando. Mas nós temos que lembrar, meus irmãos, Deus é Deus de amor, Deus é Deus de misericórdia, mas também Ele é um Deus justo. Chegará um momento em que seremos julgados pelas nossas atitudes. Então não brinquemos com Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas também Deus é justiça. Chegará um momento em que nós teremos que prestar contas diante do Senhor. Então, se há do que se arrepender, façamos isto o mais rápido possível, enquanto ainda Deus está exercendo a sua misericórdia, para que nós não caiamos no juízo, quando chegar o tempo do juízo. A Bíblia diz que é tempo de que se comece o juízo pela casa de Deus. Não esperemos, irmãos, esse tempo de juízo para nos consertarmos, mas no dia que se chama hoje, como diz a palavra de Deus, se ouvirmos a voz do Espírito Santo, não endureçamos o nosso coração. Louvado seja Deus. Continuando, misericordioso. A palavra misericordioso no grego tem o sentido de entranhas de misericórdia ou de bondade. A expressão indica o sentimento que vem do íntimo, das entranhas, do coração. Ela mostra que servimos a um Deus de misericórdia, longanimidade e benignidade. Quem se identifica com Ele por meio do Espírito Santo deve manifestar tais qualidades morais. Lembra, aqui está citando Gálatas 5:22, onde fala do fruto do Espírito. Benignidade, bondade, mansidão, temperança, tudo mais. Eu gostaria de ler para vocês a continuação do Salmo 103. O comentarista citou aqui Salmo 103:8. Vamos ler a continuação, que diz assim:
não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então percebam, meus irmãos, Deus sabe que nós somos falhos. Deus sabe que nós erramos. Deus sabe que somos, entre aspas, miseráveis. Mas aqueles que temem ao Senhor, que erram, mas estão no temor, que erram, mas se arrependem, que erram, mas se achegam ao Senhor com arrependimento e temor, as misericórdias do Senhor nos alcançam. E a Bíblia fala aqui, como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Ele vê, meus irmãos, ele contempla a nossa situação de miséria. Ele contempla a nossa situação de falha, de fraqueza, de erro. Mas para nós que tememos ao Senhor, a misericórdia dele está estendida para nos levantar, para nos renovar, para nos fortalecer. E a Bíblia fala que a jornada do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Talvez nós estejamos passando um momento de trevas, que é um momento de muita fraqueza, mas a misericórdia do Senhor está disponível para nós. A misericórdia que nos perdoa, a misericórdia junto com a graça que nos purifica, a misericórdia junto com o amor de Deus que nos dá mais uma chance de continuar. Que nós nunca percamos o temor do Senhor, que nós nunca percamos esse temor que nos faz, irmãos, nos arrepender, esse temor que nos faz entender que não há outro além do Senhor. Pedro disse certa vez, para quem iremos nós? Só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Então, o nosso Deus, meus amados irmãos, é um Deus de misericórdia. Chegando agora no tópico 2, temos a mordomia da misericórdia cristã. No tópico 1, nós definimos a misericórdia. Nós vimos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E agora, no tópico 2, vamos tentar entender como que nós, cristãos, devemos exercer essa mordomia da misericórdia divina. O texto diz assim, a misericórdia é como um amor, pois ela só tem valor se for praticada. Lembra o que comentamos anteriormente? Misericórdia é o sentimento que deve motivar uma ação. Ela não é só teórica, ela não é só algo que você sente, mas é algo que você sente e por conta desse sentimento provoca uma ação ou age de alguma forma no sentido de minimizar aquele sofrimento. As obras de misericórdia estão inseridas no contexto das boas obras inerentes à vida de todos os salvos em Cristo Jesus. Aqui o comentarista diz, que estas obras de misericórdia estão dentro daquele pacote de boas obras que nós fomos salvos para realizar. Lembra o que Paulo disse? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas para praticar as boas obras. Então percebam, Paulo diz que a salvação é pela fé, pela graça através da fé. Só que Tiago, lá na frente, ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Isso muitas vezes já causou confusão na cabeça de algumas pessoas. Paulo disse que nós somos salvos pela graça através da fé. E Tiago diz que precisamos das obras para sermos salvos. Somos salvos pela fé ou pelas obras? Na realidade, meus irmãos, nós somos salvos pela fé. Isso é inegável. Salvação é pela fé. Só que as obras precisam acontecer na nossa vida para que nós confirmemos a fé. Só acreditar, mas não agir, não nos traz benefício nenhum. Só ter fé, mas não ter obras, não nos traz benefícios. Por quê? Porque as nossas obras não confirmam a nossa fé. E é isso que Tiago está dizendo. Então, quem tem obras de misericórdia,
Significa que ele está confirmando a sua fé. Não adianta eu dizer que sou crente, se eu não ando como a Bíblia fala, como Cristo andou. Não adianta eu dizer que sou cristão, se eu não ajo como Cristo agiu. Há uma expectativa bíblica que as nossas atitudes, as nossas obras venham confirmar a nossa fé, para que não fique só uma fé de boca, uma fé intelectual. Ah, eu creio em Deus. Mas o que você está fazendo, o que eu estou fazendo para demonstrar esta fé em Deus? Vejam que Abraão, nosso pai na fé, ele tinha fé, mas ele precisou, através das obras, provar que realmente ele tinha fé. E em que momento ele fez isso? Quando ele ofereceu seu filho Isaque. Deus mandou: leve o seu filho Isaque até um monte que eu te mostrarei e ofereça-o a mim em sacrifício. Abraão foi e levou o seu filho. Teve uma obra que confirmou a sua fé. Pegou a faca para imolar, pegou o cutelo para imolar o menino. E o anjo bradou do céu: Abraão, Abraão, não faça tal, não faça mal ao menino. Agora eu sei que tu me temes. Ou seja, Deus estava vendo a fé de Abraão, mas até aquele momento não havia ainda as obras. E Abraão demonstrou para o Senhor, através das obras, que realmente cria em Deus. Que fique claro para nós, meus irmãos, que as obras precisam acompanhar a nossa fé. Mas nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. As obras só vêm corroborar, ou seja, confirmar a nossa fé. Vamos aqui para o subtópico 1. Obras de misericórdia na prática. A parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas, no capítulo 10, Jesus respondeu a um doutor da lei acerca da vida eterna. Ele diz que, diante de um homem assaltado, caído à beira do caminho, 3 personagens se destacam. Primeiro, um sacerdote que, vendo o homem caído, passou de largo. Depois, um levita que ignorou o enfermo. E, por fim, um samaritano que cuidou do homem e o levou a uma hospedaria. Veja a pergunta de Jesus ao doutor da lei. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Lucas, no capítulo 10, versículo 36 e 37. Nosso Senhor mostrou que a misericórdia não deve ser apenas um sentimento, mas uma ação diretiva. Vai e faze a mesma coisa. Mas percebam, meus irmãos, que nesta parábola há algo ainda mais importante a ser considerado. A Bíblia fala que esta personagem que caiu na mão dos salteadores estava saindo de Jerusalém para Jericó. Ou seja, era um judeu. E um sacerdote passou, viu o caído e passou de largo. Um levita que trabalhava, fazia a obra do Senhor, viu o caído e passou de largo. Quem foi que o ajudou? Um samaritano. E quem eram os samaritanos? Todos sabemos, ou se não sabemos, vamos saber agora, ou se esquecemos, vamos relembrar, que os samaritanos e os judeus tinham uma rixa, tinha um problema gigantesco entre si. Muitos se consideravam inimigos. Vocês se lembram ali em João, no capítulo 4, onde o Senhor Jesus se encontra com a mulher samaritana, e a mulher diz ao Senhor Jesus: disse depois a mulher samaritana: como tu, sendo judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, meus irmãos, eles se consideravam inimigos. Os judeus perseguiam os samaritanos porque consideravam os samaritanos pessoas indignas. E a contrapartida também era verdadeira. Eles acabavam tendo rixas. Vocês se lembram daquela passagem onde Lucas capítulo 9, versículos 51 a 53, onde quando Jesus ia passando e buscou abrigo numa cidade de samaritanos, porém eles não os receberam, não os deixaram entrar na cidade. Por quê? Porque pareciam que eles iriam como se estivessem indo para Jerusalém. Então a rixa entre eles era muito grande. E o Senhor Jesus quis mostrar nesta parábola do bom samaritano, que o samaritano viu que aquela pessoa caída era judeu. Mas mesmo assim,
mesmo sendo o seu inimigo. Ele teve compaixão, pegou aquela pessoa, cuidou dela, levou na estalagem, ainda pagou pelo tratamento daquela pessoa. Este, irmãos, é um exemplo tremendo para nós no que diz respeito a quem nós devemos fazer as obras de misericórdia. Só aqueles que nos amam, que estão perto de nós? Não. As obras que nós devemos fazer, as obras de misericórdia, temos que fazer para todos. Quer sejam nossos amigos, quer sejam nossos inimigos. A Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, lhe amontoará brasa viva no seio, e Deus te recompensará. Então, as nossas obras de misericórdias não devem ter um endereço escolhido. Eu só ajudo esse, eu só ajudo aquele, eu só ajudo aquele outro. Não. Nós, como servos do Senhor, devemos dar ouvidos à palavra de Deus e estender a nossa mão amiga e abrir o nosso coração a quem quer que precise da nossa ajuda, quer seja nosso amigo, quer seja nosso inimigo. E a própria Bíblia diz que se nós vermos o jumento do nosso inimigo caído num buraco, nós não devemos passar, nós não devemos ignorar, nós devemos ir lá e ajudar a tirar, ajudar, mesmo sendo o jumento do inimigo. Ou seja, meus irmãos, nós não podemos fazer acepção de pessoas em relação às obras de misericórdia. Temos que ajudar, temos que ser servos do Senhor e ajudar quem quer que necessite, pois foi para isso que o nosso Deus nos chamou. Subtópico 2. Fomos criados para as boas obras. O apóstolo Paulo ensinou aos crentes de Éfeso que a salvação não vem pelas obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, porque somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Já acabamos de citar isso um pouquinho para trás, quando falamos ali da questão da salvação pela fé, salvação pelas obras. As obras precisam nos acompanhar, que isso fique muito claro para todos nós. Não podemos ser cristão apenas de palavras, mas principalmente de atitudes, principalmente de ações, para mostrar que realmente a nossa fé, ela é balizada, ou seja, ela é confirmada pelas nossas ações. Tiago 2,26 nos diz, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Que não nos esqueçamos disso. Continuando, assim devemos praticar as boas obras porque somos salvos e fomos alcançados pela graça de Deus. E os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, as nossas obras, conforme mencionamos, elas confirmam a nossa fé. E segundo Paulo, fomos salvos por Deus para a prática das boas obras, como já foi citado anteriormente. Continuando, dentre as boas obras, podemos listar algumas das obras de misericórdia. Primeira dela, na área das necessidades humanas. Quem faz as obras de misericórdia em prol dos carentes, necessitados e vulneráveis sociais, está fazendo ao próprio Cristo. Pois assim as Escrituras afirmam, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Nessa questão, irmãos, das necessidades humanas, podemos incluir aquela questão do princípio da semeadura, esboçado por Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 e 10. Acompanhe, 2 aos Coríntios 9, versículos 6 e 10. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Tudo o que fazemos, financeiramente, socialmente, para algum necessitado, a Bíblia diz que estamos fazendo para o Senhor. Se não me engano, em Provérbios diz, empresta a Deus quem se compadece do pobre. Então percebam, meus irmãos, essa questão
das obras de misericórdia nas áreas, nas necessidades humanas, para nós é uma semeadura. Lembra que já citamos isso em aulas anteriores? É uma oportunidade de nós semearmos na vida destas pessoas. Semearmos com amor, não com interesse, não pensando já em colher alguma coisa. Mas é um conceito bíblico. Se nós semeamos, nós colheremos. E por conta disso temos então a oportunidade de fazer o bem para as pessoas e depois sermos recompensados pelo Senhor por conta da nossa fidelidade. O segundo tópico fala na área das necessidades espirituais. As necessidades espirituais do homem são tão urgentes que Deus enviou o seu Filho para salvá-lo de sua miséria. João capítulo 3, versículo 16, que consideramos o textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui não temos nem o que dizer, porque quando a Bíblia fala nesse versículo que Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal foge do nosso entendimento. Qual que é o tamanho deste amor? A ponto do Deus Santo entregar o seu Filho, o seu unigênito, para morrer em prol de miseráveis como nós, como eu. Então percebam, irmãos, o amor de Deus e a compaixão de Deus pelo nosso estado miserável. Isso é tremendo para nós. Glória ao nome do Senhor. Continuando, este ato nos lembra quando o profeta Jonas entristeceu-se por causa da compaixão de Deus pelo povo de Nínive. Eis, porém, o que o Senhor lhe respondeu: e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Aqui, irmãos, o comentarista fala de Jonas, porque Jonas nos dá a entender, a Bíblia Sagrada nos dá a entender que Jonas queria ver o juízo de Deus sobre aquela grande cidade, porque Israel havia sofrido muito por conta dos assírios ali de Nínive. Havia sofrido muito, eles eram muito terríveis nas guerras. E Jonas queria ver o juízo de Deus sobre eles, mas o nosso Deus é Deus de misericórdia. Eles se arrependeram. Se eles não houvessem se arrependido, com certeza o juízo de Deus viria sobre eles, mas eles se arrependeram. A Bíblia fala que do rei, quando o rei ouviu a mensagem de Jonas, ele se arrependeu, trocou as suas roupas por pano de saco, proclamou jejum, e todos ali de Nínive se arrependeram dos seus pecados. E Deus, a Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Deus olhou aquele arrependimento e mudou a sentença dos ninivitas. E o que acontece? Jonas ficou bravo porque ele queria ver Nínive sofrendo o juízo de Deus, mas eles se arrependeram. E com isso, irmãos, nós vemos que, tirando o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que a própria Bíblia fala que não tem perdão, todos os outros pecados são passíveis de perdão desde que haja um arrependimento. Todos os outros pecados são passíveis de perdão desde que haja arrependimento. E aqui Deus mostrou a sua benignidade, Deus mostrou a sua misericórdia aos habitantes de Nínive e precisou dar uma lição em Jonas, porque Jonas queria ver a destruição, queria ver ele sofrendo o juízo de Deus, só que Deus precisou usar uma simples planta para dar uma lição a Jonas a respeito do amor e a respeito da misericórdia. Que coisa interessante, a Bíblia é rica, e tem tudo aquilo que nós precisamos. Continuando, isto prova, conforme as palavras de Tiago, que a misericórdia triunfa no juízo. Tiago 2, versículo 13. Subtópico 3, na área de evangelização e das missões. As Escrituras Sagradas mostram que a obra de evangelização e missões é central no Evangelho. Vós não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 35, e conforme Marcos, capítulo 6, versículo 34.
É muito clara a necessidade espiritual do mundo. A evangelização, meus irmãos, é a maior prova da misericórdia da igreja em relação à situação do mundo que nos rodeia. Se realmente temos compaixão e misericórdia dos que não servem a Deus, somos compungidos pela palavra a anunciar o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é a solução para estas pessoas. O Evangelho é a solução. Não estamos dizendo, como alguns pregam aí, que pare de sofrer. Mas o Evangelho é a solução. O Evangelho é a saída. O Evangelho é a solução para toda a humanidade. E a responsabilidade de dirimir todos, ou de diminuir esse sofrimento que o mundo está vivendo, está conosco, cristãos, em anunciar a Cristo, anunciar a salvação, anunciar o perdão dos pecados. Está conosco essa responsabilidade. E a maior prova do amor que nós temos é quando nós evangelizamos. Infelizmente, como dissemos no começo, o amor de muitos está esfriando, mas Deus está contando conosco para que nós anunciemos, para que nós preguemos, para que nós convidemos estas pessoas a conhecerem ao Deus Todo-Poderoso. Continuando então, infelizmente o investimento na obra missionária ainda é muito pequeno. De um modo geral, gastamos muito mais com outros empreendimentos de objetos pessoais do que investir em missões e na evangelização das almas perdidas. Aqui, meus irmãos, infelizmente, é um costume, entre todos nós, muitos, por conta do exagero de alguns em relação à parte financeira, estão cansados de ouvir falar de dinheiro. Mas contribuição de novo, e de novo falando de dinheiro. Mas nós temos que entender. Existem pessoas que realmente passaram dos limites, mas a contribuição é algo inerente na vida do cristão. Nós não trabalhamos para nós, ou seja, aquilo que ganhamos não é para ficar guardando no banco. Como eu disse a vocês em aulas anteriores, já citei alguma coisa nessa lição, existe aquele segredo da separação entre o que é pão para nós comermos e o que é semente. Nós, como cristãos, temos que ter o coração aberto. Nós temos que ser desapegados a essa questão financeira no sentido de não termos avareza, de não sermos apegados no dinheiro, ter amor ao dinheiro a ponto de transformá-lo num Deus. Nós temos que pedir a Deus a graça de ter a condição de repartir, de ter a condição de semear, de ter a condição de ajudar as pessoas, pois foi para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para enriquecer, para dar muitas casas. Para quê? Deus nos chamou para exercer misericórdia na vida das pessoas. Isso envolve também a questão financeira. Mas nós entendemos que, conforme eu já disse, que pelo exagero de alguns, muitas pessoas estão de coração fechado. Mas Deus nos dará graça para ajudar e instruir estas pessoas a entenderem esse mistério, o mistério do uso do dinheiro para a glória de Deus. Continuando então, a falta de misericórdia para com os pecadores. Há uma negligência flagrante por parte de muitas igrejas na pregação do Evangelho. Isso é falta de misericórdia. A Bíblia mostra que Deus amou o mundo e não um grupo seleto e privilegiado. Ele quer salvar a todos em Cristo Jesus. O nosso Deus é amor, longânimo e misericordioso. Ele não tem prazer na morte do ímpio. A ordem do Senhor Jesus é muito clara: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aqui, irmãos, já comentamos sobre essa questão, o esfriamento do amor, o egocentrismo, a questão do hedonismo, que já citamos em outras aulas. O hedonismo é aquela questão onde os homens lutam e buscam a diminuição da dor e o aumento do prazer. Ou seja, tudo na vida da pessoa é buscar o prazer. Nós sabemos, como cristãos, que não é esse o objetivo da vida, não é buscar prazer. O objetivo da nossa vida é servir a Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. E quando a igreja se torna mundana, como podemos dizer, mundana no sentido de estar olhando para os objetivos terrenos, estar com os seus olhos apenas nas aquisições aqui da terra, ela perde o contato, perde o amor, perde muitas coisas. E isso é muito perigoso. Nós vemos, por exemplo, que ali no Apocalipse, quando o Senhor Jesus Cristo escreve a carta, se não me engano, a Éfeso,
Era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que fazia, era uma igreja que realizava, era uma igreja sábia. Porém, o Senhor Jesus disse a ela: porém, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Vejam, meus irmãos, aquela igreja era uma igreja de alta performance, como disse o pastor Luciano Subirá. Uma igreja de alta performance, fazia, trabalhava, porém fazia sem amor e foi repreendida pelo Senhor. O que dizer de muitas igrejas hoje, que além de não ter amor, também não tem as obras? O que dizer dessas igrejas? Oxalá que Deus nos desperte, a todos nós, começando por mim. Aqui temos uma responsabilidade, uma necessidade a ser suprida na vida daqueles que nos rodeiam, a necessidade de conhecer a Cristo, a necessidade de ouvir sobre o Evangelho. E se nós não temos a habilidade de pregar o Evangelho, que nós abramos a nossa boca, no mínimo, para dizer o que Deus tem feito em nossas vidas. Vinde ouvir o que Deus tem feito à minha alma, fala ali no Salmo 66. Nem que seja para falar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós somos compungidos pela palavra do Senhor a espalhar a Cristo, a falar sobre Cristo, a evangelizar e a pregar a Cristo Jesus, o Salvador da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando agora, tópico 3. O cuidado na prática das boas obras. As obras devem glorificar a Deus. Aqui, meus irmãos, entra na finalização, onde o comentarista vai falar a respeito de como devemos exercer estas obras de misericórdia. No Sermão do Monte, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por isso, as obras de misericórdia devem ser feitas com humildade e sem buscar a glória para quem as pratica. Assim o Senhor ensinou como devemos ajudar o necessitado. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Na realidade, irmãos, essa questão foi muito clara e foi muito bem tratada ali no Sermão do Monte. Tudo aquilo que fazemos para o Senhor, não devemos mostrar, não devemos fazer como um ato de soberba, um ato para mostrar para ninguém. Nós devemos trabalhar e trabalhar muito, mas trabalhar sem que ninguém veja, trabalhar sem tocar trombeta. Alguém fala no ambiente profissional que nós vivemos, no ambiente secular, que nós devemos aprender a vender o nosso peixe, que nós devemos aprender a ser político, valorizar o nosso trabalho perante as pessoas para que elas nos valorizem. Isso, irmãos, no mundo secular, no mundo profissional, é verdade, é verdadeiro. Porém, no âmbito espiritual, no âmbito do Evangelho, é o contrário. Nós devemos trabalhar muito e falar pouco para as pessoas. Devemos fazer muito para o Senhor, mas sem alarde, sem ficar fazendo propaganda. Porque quem faz propaganda, segundo a própria Bíblia Sagrada, já recebeu o seu galardão. E nós não temos que trabalhar para que o homem nos veja. Nós temos que trabalhar para que Deus receba o nosso trabalho, para que Deus veja e se alegre para conosco, para que o nome dele seja glorificado em nossa vida. Trabalhemos muito, mas trabalhemos para agradar a Deus e não ao homem. Continuando, obras de misericórdia são obras de amor. Estas são parte da prática do amor cristão, que, segundo Jesus, deve ser estendido até mesmo ao inimigo. Lembra que acabamos de falar? Nesse sentido, o apóstolo expressa esse ensino. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Romanos 12, 20. Já falamos isso lá anteriormente. Somente com a graça de Deus e na força do Espírito Santo, o cristão pode cumprir o mandamento de amar o inimigo. Aqui, meus irmãos, é uma outra situação bastante complicada. Amar o inimigo. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Senhor Jesus é muito enfático nessa questão de amar os nossos inimigos. Mas para todos nós, essa é uma condição bastante difícil. Se hoje em dia amar os amigos já está difícil, imagine amar os inimigos. Mas uma coisa que nós podemos pensar a respeito disso seria a seguinte: a Bíblia fala em Efésios, Paulo falando, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, os inimigos que nós temos, humanamente falando, pessoas que não gostam de nós, pessoas que nos prejudicam, pessoas que nos perseguem,
Nós devemos entender que a nossa luta não é contra estas pessoas, mas a nossa luta é contra aqueles seres espirituais que estão influenciando estas pessoas. Então percebam, meus irmãos, que a nossa luta não é contra os nossos perseguidores, a nossa luta é espiritual. Então por que nós deveríamos odiar os nossos inimigos se nós sabemos que eles são simplesmente instrumentos nas mãos de alguém maior, né, alguém espiritual que quer nos prejudicar? Eles são simplesmente instrumentos. Então nós não deveríamos odiá-los, e sim usar de misericórdia para eles, orando por eles, para que Deus abra o seu entendimento, para que eles se desprendam, né, como diz a Bíblia Sagrada, dos laços do diabo. Então percebam, meus irmãos, que amar os nossos inimigos é muito difícil. Mas tentemos olhar para os nossos inimigos como simplesmente instrumentos de uma força espiritual que os leva a nos prejudicar. A Bíblia fala que o mundo nos odeia. Por quê? Porque em nós está um santo. O Espírito Santo que habita em nós, ele causa desconforto para o mundo, ou causa desconforto principalmente naquele que está no mundo, o príncipe das trevas. Então, meus amados irmãos, os nossos inimigos não são os humanos. A nossa luta não é contra carne e sangue, assim, é uma luta espiritual. E isso, quando nós entendemos isso, torna-se menos difícil nós amarmos os nossos inimigos, porque nós vemos que eles são apenas instrumentos na mão do inimigo das nossas almas. Continuando então, terceiro, obras de quem é salvo. Tiago diz que as obras dos salvos devem ser a expressão da fé, a qual sem elas de nada aproveita. Ele exemplifica este ensino referindo-se ao caso de um irmão ou irmã carentes, sendo despedidos de mãos vazias. Neste caso, nenhum proveito se materializa. E conclui, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Segundo Tiago, as boas obras, são o testemunho da fé perante os homens. Aqui, nesse caso que o comentarista fala de Tiago, cita, né, quando vamos pregar o evangelho para alguém que tem necessidade de comida, de bebida, de vestimento, prega o evangelho para a pessoa e depois diz para a pessoa, vai para sua casa, vá comer alguma coisa, vá se aquecer, vá tomar um banho. Só que a pessoa não tem casa, a pessoa não tem o que comer, a pessoa não tem o que vestir. Então, Tiago diz aqui, né, despedindo estas pessoas de mãos vazias. Preguei o evangelho para elas, mas não fiz nada no sentido material. Ou seja, eu preguei, mas não tive obras. E aqui ele compara, né, fé sem obras é morta. O objetivo, ou seja, a nossa responsabilidade não é apenas levar o evangelho, e sim também levar a ajuda, levar a mão estendida, executar obras de misericórdia para tentar diminuir o sofrimento dessas pessoas. Para isso é que fomos chamados. Chegando então na conclusão, ao final dessa lição, não somos salvos pelas boas obras, mas as praticamos porque somos salvos. Precisamos testemunhar nossa fé ao mundo por meio das boas obras. Logo, devemos realizar as obras de misericórdia no âmbito material e espiritual, tanto na pregação do Evangelho quanto na ajuda, no auxílio material. O nosso Deus amou o ser humano por inteiro. Este tem necessidade no corpo e na alma. As obras de misericórdia são o testemunho bíblico da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Finalizamos aqui a lição. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Nos ajude com as vossas orações e na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta aqui para comentar a 12ª lição. Deus nos abençoe, graça e paz.